Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de agradecer, sim, do fundo do coração sempre a Ciné e todo o grupo pelo convite para nós estarmos aqui no Centro Espírita Meimei, que é uma casa que a gente tem um carinho muito especial, é um ponto de encontro com Jesus aqui na Terra, e a gente sempre lembra que de vir aqui e de estarmos aqui a gente já recebeu muitas bênçãos nas nossas vidas. Então, além de ser uma alegria estarmos aqui, é sempre uma forma de retribuir a espiritualidade por tudo de bom que a gente já recebeu do Centro Espírita Meimei. Então, nós nos reunimos hoje, nessa manhã de domingo, para estudarmos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, as lições dos bons espíritos, que, como nós sabemos, podemos entender como o grande roteiro que nós temos, que nós possuímos, para percorrermos os caminhos que nos levam à verdadeira felicidade. Hoje, como tema do nosso encontro, nós vamos estudar então um dos 10 mandamentos que foram trazidos para a sociedade humana por Moisés. E qual é esse mandamento? É o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E esse mandamento, ele pode ser entendido como de grande importância por vários aspectos, mas um desses aspectos é as várias fontes de origem que nós encontramos este mandamento sendo exemplificado. Então nós temos o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe no Antigo Testamento, sendo apresentado no Decálogo, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Temos também este mandamento sendo novamente apresentado para a gente no Novo Testamento, em 3 evangelhos, que são os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e temos também este mandamento sendo estudado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o próprio mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E logicamente que é este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos utilizar como fonte de informação e conhecimento para as nossas reflexões nessa manhã aqui no Centro Espírita Meimei. Lembrando que o nosso estudo deste mandamento, ele vai ser feito além das regras que são impostas pelo padrão do mundo, pelo padrão do homem para este mandamento. A gente vai envolver o honrai o vosso pai e a vossa mãe além de uma obrigação social. A gente vai envolver no amor cristão e nos conhecimentos que nós já temos, que nós já possuímos da vida espiritual por meio do Espiritismo. E a primeira reflexão que a gente tem que levantar para a nossa conversa de hoje é o seguinte: muitas pessoas podem se perguntar: será mesmo necessário um mandamento de Deus, uma ordem divina, para eu honrar o meu pai e a minha mãe? Que essas pessoas podem pensar o seguinte: eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe, a gente se dá tão bem, é óbvio que eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Então é necessário uma ordem que vem do céu para isso? E a resposta é sim, porque muitas outras pessoas, em grande parte das vezes, têm muita dificuldade de expressar o mínimo carinho, o mínimo afeto para os seus pais e para as suas mães. Porque essas relações são muito complexas. E são complexas por quê? Porque cada um de nós somos espíritos imortais e trazemos cada um nossas bagagens espirituais, as nossas histórias reencarnatórias. E como foi no passado o relacionamento com esses espíritos que hoje são os meus pais? Será que sempre esses relacionamentos foram bons? Ou será que existe a possibilidade desses relacionamentos terem sido difíceis, perturbadores, violentos e assim por diante? E hoje, na dinâmica que nos encontramos na proposta dessa existência,
pela união da carne, somos obrigados a vivermos debaixo do mesmo teto com esses espíritos. Será que é tão fácil assim? Então, é dentro desse contexto que nós vamos fazer o nosso estudo de hoje. E, para que fique mais claro para todos nós o quão complexo é cumprirmos com esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós vamos trazer para a nossa discussão a organização didática do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora a gente vai estudar um pouquinho a estrutura e a organização dos capítulos dessa obra, que para nós é uma das obras básicas de maior valia dentro da doutrina espírita. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele possui 28 capítulos. E esses 28 capítulos foram organizados com muita maestria e com muita inteligência por Allan Kardec em uma lógica e uma didática que nos facilita o entendimento das lições do Mestre Jesus. E Kardec teve o cuidado de agrupar as máximas numa sequência organizada e lógica. O que seria uma sequência organizada e lógica? A gente precisa entender o capítulo anterior para poder absorver o conhecimento que está no capítulo que estamos agora e assim por diante. Então o que tem que ficar claro para todos nós aqui é o seguinte: os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles se organizam de uma forma que o grau de dificuldade vai aumentando conforme a gente avança na própria obra. Vai do simples ao complexo, do básico ao aplicado. É isso que a gente tem que guardar primeiro, tá? Então agora a gente vai dividir o Evangelho em grupos de capítulos, para que a gente possa entender essa questão da evolução da intensidade do grau de dificuldade conforme a gente avança a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dos capítulos de 1 a 4, Kardec agrupou informações que nos trazem a base do Espiritismo, que são os conceitos da vida espiritual, são as verdades espirituais. E aí esses 4 primeiros capítulos nos preparam para todo o resto do Evangelho. Dos capítulos de 5 a 10, Allan Kardec agrupa os capítulos que tratam sobre as bem-aventuranças, ou seja, trabalha e desdobra as características dos espíritos que são bem-aventurados. O que são os espíritos bem-aventurados? São aqueles que já alcançaram um grau de elevação tal que eles podem ser considerados espíritos puros, nem necessitariam mais de reencarnação. Então, dos capítulos de 5 a 10, Kardec estuda a redenção, o processo de redenção individual que nós temos que fazer. É um trabalho de cada um, certo? Dos capítulos, então, de 11 a 17, sabendo que é bastante difícil nós alcançarmos o estágio de bem-aventurados, o que Kardec faz dos capítulos de 11 a 17? Ele nos traz informações que são, na verdade, exercícios diários que nós temos que fazer para alcançar esse estado de espíritos bem-aventurados. E, neste bloco, nós encontramos, então, o mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, no capítulo 14. Então, para ficar clara a complexidade desse assunto, nós trouxemos essa reflexão. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe está na metade do Evangelho. Então nós temos que percorrer muito, nós temos que aprender muito, nós temos que estudar muito, nós temos que nos prepararmos muito para conseguirmos cumprir com esta obrigação. Então, por exemplo, o bloco em que este mandamento se encontra é dos capítulos de 11 a 17. O capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. O capítulo 12 é amar os inimigos. Já é mais difícil, é um curso mais avançado. O capítulo 13 é que a vossa mão esquerda não veja o que dá a vossa mão direita. E aí então que a gente vai chegar no capítulo 14, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe.
Olha o trajeto, olha o quanto nós temos que nos autoconhecer, fazer a reforma íntima para conseguir cumprir com esse objetivo, com essa meta. E aí o capítulo 17 qual que é? Seres perfeitos. Então uma caminhada longa. E só para a gente fechar o nosso raciocínio, a gente tem que trazer ainda que dos capítulos 28, 18 até 26, nós temos Kardec trabalhando os avanços coletivos. Então, seria uma redenção coletiva, a nossa responsabilidade com relação à humanidade. E aí, o Evangelho é fechado com os seus 2 últimos capítulos falando sobre a prece. Por quê? São as ferramentas que nós temos para recorrer, para nos unirmos com o nosso Criador. Então, nós temos no Evangelho a base, nós temos a redenção individual, nós temos os exercícios para alcançarmos essa redenção, nós temos a redenção coletiva e uma ferramenta para nos ajudar a alcançarmos tudo isso. Então é por isso que nós dizemos que Kardec utilizou as próprias palavras de Jesus para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E esses blocos do Evangelho se encaixam dentro desses grupos. Então, eu acredito que a partir de agora, a gente já conseguiu nivelar o nosso piso mental da complexidade deste mandamento. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ir ao encontro do significado, da definição e do conceito de honrar, já que a gente está falando de honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, o que seria honrar? Honrar seria cumprir com um compromisso, pagar uma dívida, pagar uma promessa, reconhecer a grandeza e a nobreza do outro. Então, reconhecer o que o outro fez, reconhecer o que o outro é. E nós temos mais uma definição que é muito bacana, que honrar também pode ser entendido como dignificar o que nós recebemos do outro por meio das nossas atitudes, por meio das nossas boas atitudes. A partir de agora, que nós já entendemos o que é honrar, a gente vai dar um passo a mais, a gente vai avançar, a gente vai entender, sob a luz do Espiritismo, o que seria honrar pai e mãe. Então, o que os Espíritos nos ensinam? Eles dizem que honrar pai e mãe é, além de amá-los, acrescentar a esse sentimento o respeito, a atenção, a submissão, a concordância e a condescendência. E acredito eu que nós poderíamos acrescentar ainda a paciência, o carinho, a indulgência, a tolerância e muitas outras características, muitas outras virtudes. Mas os Espíritos não param por aí não. Eles ainda nos ensinam que honrar pai e mãe implica ainda em assisti-los na sua necessidade e ofertarmos para esses pais um repouso e a tranquilidade na velhice. E a espiritualidade ainda diz que, dentro desse contexto, nós não devemos oferecer somente o estritamente necessário. Não é só o básico. Nós devemos proporcionar, na medida que nós pudermos, ou tanto quanto nós pudermos, as doçuras do supérfluo, as amabilidades, o carinho delicado, ou seja, tudo o que os nossos pais fizeram para nós quando nós éramos pequenos e estávamos vivendo a nossa juventude. O Evangelho diz que honrar pai e mãe trata-se de uma dívida sagrada. Por que é uma dívida sagrada? André Luiz vem esclarecer isso para a gente, dizendo que, por
por mais que nós tentemos, por mais que nós nos esforcemos, nós nunca conseguiremos retribuir aos nossos pais o nosso maior presente, a nossa maior joia, que é a nossa vida. Que é a nossa oportunidade de estarmos com nossos espíritos inseridos num corpo de carne, esse espírito que vai transitar por situações que são as situações que nós precisamos para avançarmos. Então, André Luiz, a espiritualidade diz que essa dívida ela é insolvável, ela é impagável. E isto já é motivo suficiente para nós honrarmos nosso pai e a nossa mãe. E aí tem uma passagem bem bonita de Divaldo, bonita, entretanto, nós sabemos que aqueles que têm mais dificuldade para isso é algo difícil de interiorizar, entretanto não é impossível. Divaldo diz assim: a nós cabe amar os nossos pais a qualquer preço, o resto é com Deus. Por que ele diz o resto é com Deus? Porque a nós cabe amar, a nós cabe respeitar. Divaldo está querendo dizer que para a gente não cabe censurar ou criticar os nossos pais e nem puni-los pelo que nós acreditamos que eles deixaram de fazer por nós. Cabe isso a Deus. E a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo ainda no estudo de hoje. E uma forma muito bonita de nós honrarmos os nossos pais é nós estarmos atentos a eles. Atentos numa intensidade tal que nós consigamos atender as necessidades dos nossos pais sem que eles nos peçam ajuda. E por que a espiritualidade nos ensina isso? Para que os nossos pais tenham dignidade. E se for ver, nós, quando cumprimos com essa ação, nós estamos, na verdade, replicando o que os nossos pais fizeram com a gente quando a gente era pequenininho. Então, por exemplo, um bebê. Estou vendo aqui a filha da Cineia com o pacotinho do céu que veio para eles, né? Quando a gente era bebê, a gente não conseguia pedir para comer, a gente não conseguia pedir para beber, a gente não conseguia avisar que estava com dor, a gente não conseguia avisar que precisava trocar a fralda. Os nossos pais faziam isso por nós sem a gente pedir. E aí nós não devemos então fazer o mesmo com os nossos pais quando nós já somos adultos e eles estão numa idade mais avançada? Porque é complicado. Logicamente, muitas vezes por causa de orgulho e de vaidade, nós temos que ficar pedindo as coisas. Vamos ser muito realistas, nós somos ainda espíritos imperfeitos, senão nós estaríamos em outro planeta muito mais evoluído do que a Terra. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente tem dificuldade de pedir. Agora, imagina, quando eu preciso de ajuda, alguém me atende sem eu precisar pedir. Isso é compaixão. É isso que nos move a nos sentirmos acolhidos e à vontade com as pessoas que nós amamos. Então, a partir de agora, a gente pode já atravessar para uma outra reflexão, já que a gente entendeu o que seria honrar pai e mãe de acordo com o Espiritismo. A questão é, qual é a importância de honrar pai e mãe? E olha que bacana o que a gente encontra no item 3 do capítulo 14 do Evangelho. Eu vou ler para vocês. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar a mãe e o pai. Então, qual que é a importância da gente cumprir com esse mandamento? É nós aprendermos dentro de casa, no lar, com a família, a estarmos disponível para o outro. O que é estar disponível para o outro? Sempre. E do fundo do coração. Isso é amor. Então, a grande importância de cumprir com esse mandamento é aprender a amar em casa.
E mais do que isso, colocar este sentimento, ou seja, o amor em atividade. Então, quando a gente coloca o amor em atividade, o que a gente está construindo? Caridade. Caridade é amor em ação. E a gente pode ir um pouco mais além. Por quê? Se a gente aprende o amor e a caridade dentro de casa, a gente então, capacitados nesses sentimentos, nós podemos na sequência compartilhá-los com a nossa família espiritual. Então, o que os espíritos estão querendo dizer pra gente? Aprenda a amar e ser caridoso dentro de casa, na célula mais organizada da sua vida, para então você ter condições efetivas e verdadeiras de transportar isso para fora do seu lar. Então a gente tem que fazer um esforço para entrar em trabalho voluntário, em ser caridoso, e ser caridoso em todas as situações. No trabalho, no centro espírita, com os amigos, nos círculos sociais. Temos e devemos. Nós podemos ser caridosos em todas as nossas relações, em todas as circunstâncias. Mas o Evangelho nos indica e nos alerta que nós temos que iniciar isso dentro de casa. Porque seria muita incoerência, e isso é complicado, a gente ser super amoroso e super caridoso fora de casa. E aí dentro de casa a gente é egoísta, a gente é duro, a gente é intolerante. Na verdade, neste caso, na perspectiva dos bons espíritos e dos espíritos puros, eu estou sendo antes um exemplo mau do que bom. Então, esse mandamento é muito importante para a gente. E, olha só, novamente a organização do Evangelho vindo para a nossa reflexão. O capítulo 14 do Evangelho, que é honrar a vosso pai e a vossa mãe, ele precede, obviamente, o capítulo 15, que é qual? Fora da caridade não há salvação. Será que não está ligado? O Evangelho? Não existe ali os links? Se eu aprendo a caridade em casa, o próximo passo é fora da caridade não há salvação. Eu expandir isso para fora das paredes das nossas casas. Agora a gente vai entrar numa discussão muito interessante e que é bastante complexa. A questão é: existe alguma condição para que honremos os nossos pais? Não existe nenhuma condição. Os espíritos não nos orientam a honrarmos pais bons ou pais maus. O que eles nos orientam? Honrar pai e mãe, independentemente das suas características, se são bons ou se são maus. Então agora nós vamos levantar duas perspectivas. Se eu tenho pais bons, como que eu tenho que agir com esses pais? E a outra perspectiva é: e se eu não tenho pais bons? Se eu não tive pais bons, como eu devo agir diante dessa situação? Então vamos começar pela primeira, que é a mais agradável. Se nós tivemos bons pais, quais são as nossas responsabilidades? Primeira de todas, honrá-los. E a gente já sabe o que é honrar pai e mãe. Só que o interessante aqui é a sequência, é o a mais que a gente vai introduzir na nossa perspectiva de como honrar não só os nossos pais, mas como nós honrarmos a vida numa perspectiva maior. Então, se eu tive, ou se nós tivemos bons pais, a nossa obrigação é honrá-los. E além disso, nós assumimos o compromisso de sermos também bons pais. Nós assumimos a tarefa de sermos os melhores pais que nós pudermos para os nossos futuros filhos. Essa é a perspectiva agradável. Eu tive um pai bacana, amoroso, me deu tudo o que eu precisava, foi o meu herói, a minha mãe também, então eu vou honrá-los
e vou retribuir tudo isso para os meus futuros filhos. Esse foi o lado agradável. Agora vamos para o outro lado da moeda. E aqueles que não tiveram bons pais? E aqueles que sentem que não receberam tudo aquilo que eles precisavam ou tudo aquilo que eles gostariam de receber? E aqueles que tiveram pais negligentes, ausentes, agressivos, intolerantes, impacientes, e esses, como eles devem agir? Chegamos lá no item 3 do capítulo 14 e encontramos: estes filhos devem honrar os seus pais, porque cabe a Deus punir esses pais e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Então a gente já tinha conversado sobre isso, que não cabe aos filhos punir, nem censurar, nem criticar aos pais, cabe a Deus. E um dos motivos é que pode ser que nesse encontro de histórias reencarnatórias o filho merecesse ter esses pais. Nós sabemos que ninguém é vítima. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, porque existe uma lei que é a lei de causa e efeito, que nada mais é a colheita do que nós semeamos no passado. E obviamente o que nós semeamos agora será o que nós iremos colher no futuro. Então aqui mais uma justificativa do porquê nós não devemos querer punir de alguma forma os nossos pais. Então esses filhos que tiveram relações difíceis com os seus pais devem implantar de uma forma mais especial no coração a caridade. Por quê? A caridade é uma lei que estabelece retribuir o mal com o bem. E os espíritos também nos ensinam que nesse contexto de honrar pai e mãe, nós temos a obrigação de aplicar com mais rigor a caridade com os nossos pais. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos que ser caridosos com o nosso próximo? Sim, mas a doutrina também nos ensina que nós temos então que aplicar com mais rigor os ensinamentos de Jesus e a caridade com os nossos pais. Então nós temos que ser mais indulgentes com os nossos pais, perdoar mais os nossos pais, esquecer as ofensas ou os equívocos que eles nos fizeram. Nós temos que honrá-los, lembrando, porque eles nos deram a vida, e isso já é motivo suficiente. E aí aqui, a gente vai incluir mais uma informação do porquê nossos pais nos darem a nossa vida aqui no mundo terra já é motivo suficiente para honrá-los. E essa informação eu tive estudando uma reflexão de um orador espírita muito conhecido que já veio aqui em Londrina algumas vezes, que é o Nazareno Feitosa. Se não me engano, o nome completo é esse. E o que ele diz? Ele diz que muitos de nós imploramos para reencarnar no mundo terra. Por que muitos de nós imploramos para reencarnarmos aqui no orbe terrestre? Porque muitos de nós não estávamos em locais agradáveis na espiritualidade, no plano espiritual. Então todo mundo aqui já deve ou ter lido o livro Nosso Lar, ou ter assistido o filme Nosso Lar, ou ter ouvido falar do Nosso Lar, que é um lugar muito bom na espiritualidade, no plano espiritual. Só que será que nós estávamos no nosso lar? Ou será que nós estávamos nas zonas de dor, de sofrimento, onde o tempo todo é de noite, onde é super frio, onde a gente não tem o que comer, onde a gente não tem o que beber, onde espíritos mais imperfeitos que a gente ficam correndo atrás da gente, xingando a gente, beliscando a gente, importunando a gente, onde a gente não dorme, onde a gente é, muitas vezes, atropelado por espíritos que estão numa corrida desenfreada, vai saber lá o porquê. Onde que nós estávamos? Imagina que se nós estivéssemos nesse local desagradável, reencarnar num corpo de carne é uma bênção. E eu nunca vou esquecer
Essa reflexão que quem fez, na verdade, foi uma irmã muito querida nossa, que é a Fabiola Prado, que já veio aqui no Centro Espírita Meimei algumas vezes. E ela sempre fala numa palestra que ela faz sobre suicídio, e eu nunca esqueci. É uma bênção estarmos reencarnados e temos que valorizar a nossa vida. Por quê? Vamos relembrar o que a gente acabou de falar. Os locais de sofrimento nas zonas umbralinas. Quando a gente sai de lá e reencarna no mundo terra, nós somos muito abençoados. Por quê? Aqui existe luz. Aqui existe o céu azul. Aqui existe árvores, paisagens bonitas que são agradáveis aos nossos olhos. Aqui, se a gente fica doente e com dor, a gente vai no médico, toma remédio, a dor passa. Se a gente está muito cansado, aqui no mundo terra a gente consegue dormir. Se a gente está com fome, mesmo que nós estivermos com dificuldade, a gente consegue uma comida. Se a gente estiver com sede, a gente consegue uma bebida. Se a gente estiver triste e precisar conversar, a gente encontra alguém carinhoso e com paciência para atender a gente. Então, quando nós dizemos que pelo fato dos nossos pais terem nos dado a vida já é motivo suficiente para nós honrarmos eles, é disso que nós estamos falando. E ainda no capítulo 14, os Espíritos dizem o seguinte, que a falta de caridade com os nossos pais, ela pode ser compreendida como um crime. Por que como um crime? Porque nós iremos faltar com caridade com os nossos pais, mas a isso é somado a ingratidão. Então, filhos que não tiveram bons pais, como eles têm que agir? Honrando os seus pais, por terem lhes dado a vida, e além de honrarem os seus pais, eles têm que dar o próximo passo, que é serem os melhores pais que eles puderem para os seus filhos. Ah, eu não tive um bom pai, então eu tenho o direito de não ser bom pai. Nada disso. Você tem a obrigação de ser o melhor que você puder para o seu filho. E aí eu vou trazer um exemplo da minha vida familiar, no caso específico do meu pai, Antônio Basso Filho. Meu pai, ele teve pais ausentes. Completamente ausentes. E mesmo assim, e ainda assim, o meu pai honrou os seus pais, até o último dia de vida deles. E o meu pai fez para mim tudo o que não fizeram por ele. Então, mesmo não tendo, na perspectiva que a gente está estudando, bons pais, ele deu tudo o que ele tinha de melhor para mim. Então, ele cumpriu com esse mandamento. E quando nós estávamos refletindo sobre isso, veio um raciocínio muito bacana nas nossas mentes, que foi o seguinte: quando nós não temos um bom pai, ou bons pais, se nós nos propomos a sermos bons pais para os nossos futuros filhos, isso tem um poder imenso de curar um coração magoado. Por que que isso acontece? Pelo seguinte fato: todos nós aqui, mesmo sendo adultos, nós temos crianças dentro de nós. Então, eu tenho o Bazinho dentro de mim, o Marcelão tem o Marcelinho dentro dele, o Zezão tem o Zezinho dentro dele, todo mundo tem. E essas crianças que habitam o nosso interior, a nossa vida íntima, elas têm memórias, elas têm lembranças, elas têm marcas, elas têm carências, elas têm mágoa. E um pai que não teve bons pais, quando é o melhor pai para os seus filhos, esses filhos retribuem esse pai com todo aquele carinho, com todo aquele afeto, com todo aquele amor que esse pai não recebeu dos seus pais. E isso cura, porque preenche aquele espaço que aquela criancinha ficou esperando quanto tempo para receber. Então, por isso a importância de nós cumprirmos esse papel. E obviamente que esse raciocínio todo me mostra, eu, José Henrique Bizarri Basso, que eu tenho obrigação de honrar os meus pais, mesmo meu pai já
falecido, eu sei no meu íntimo como eu posso honrá-lo, eu tenho o dever de honrar a minha mãe, e para mim é mais claro do que tudo o meu compromisso, a minha tarefa e a minha responsabilidade de ser para os meus filhos o melhor pai que eu puder. Então, se eu entendo que os meus pais cometeram alguns equívocos comigo, algumas mágoas que eu tenho dentro do meu coração, para eu ser um pai melhor com os meus filhos, o que eu tenho que fazer? Não censurar os meus pais, mas observar o que eu acredito que eles fizeram de errado e não cometer os mesmos erros com os meus filhos. Eu já estarei sendo um pai melhor. Então, por exemplo, quem teve pais agressivos, que não agridam os seus filhos. Quem teve pais ausentes, que não sumem nem desapareçam da rotina do dia a dia dos seus filhos. Quem teve pais desleais, que não mintam, que não enganem e que não traiam os seus próprios filhos. Estarão sendo pais melhores. Tá bom, tem que fazer tudo isso, tem que fazer tudo isso. E qual que é a recompensa? A recompensa está lá no item 4 do capítulo 14, que diz: Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, qual que é a recompensa de cumprir com esse mandamento? Adentrarmos no estado de espírito, de paz e de felicidade. O que é isso? Construir o reino de Deus nos nossos corações. É nós recebermos a recompensa das nossas boas obras com a permissão de adentrarmos no reino dos céus. E no estudo que nós fazemos no nosso grupo de estudo, que a gente começou há muito tempo, que é o grupo da Ala Jovem, uma amiga que a gente ama muito, que é a Leila, a Leilinha, ela trouxe uma observação dentro desse aspecto, que ela disse o seguinte: ela estava lendo um livro que chama Renúncia, e aí tem uma personagem principal, a central, que é a Alcione, ou Alcione, não sei como fala certinho, mas diz que essa personagem diz assim: felicidade e paz é dever cumprido. Então, se um dos nossos objetivos e das nossas obrigações é honrar os nossos pais, se nós cumprimos com ele, nós percorremos um caminho que nos levará inevitavelmente à felicidade, porque nós cumprimos com esse dever. E aí vem uma pergunta boa, daquelas que pega fundo. A pergunta é o seguinte: o que acontece com aquele que não honra os seus pais? E a resposta está em um trecho do item 3 que diz o seguinte, vou ler para vocês. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então está aí o resultado para os que não honram os seus pais. E a próxima pergunta e a próxima reflexão que a gente tem que fazer não pode ser outra, então. Como são conhecidos aqueles que não honram os seus pais? São conhecidos como os ingratos. E aí a gente vai para a última parte do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ingratidão dos filhos. Então o ingrato é aquele que não tem a capacidade de reconhecer todos os benefícios e os favores que outros fizeram para ele. E ele não faz isso, o ingrato, porque ele é egoísta. E aí a gente encontra lá no item 9 do capítulo 14 o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos,
mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. Então, geralmente, os filhos ingratos são os filhos que desenvolveram de uma forma muito grandiosa em si o egoísmo. O que é ser egoísta? O egoísta é aquele que direciona a sua atenção de uma forma exagerada somente para as coisas que são relacionadas à sua própria vida e nem liga o que acontece para o outro. E aí a gente se pergunta, como que um egoísta que só liga para si vai entregar tudo pelo outro, ou tudo para o outro? Como que um egoísta honra um pai e uma mãe? Não honra. Por quê? Porque o egoísta ele é ingrato. E isso é a deixa para um assunto que a gente vai ver na sequência. Agora. Então, quais são as perguntas que a gente tem que levantar para ir finalizando o nosso raciocínio dessa manhã? Quais são os caminhos que os pais têm que percorrer para que os seus filhos não sejam ingratos? Para não sofrer com o desespero da ingratidão dos filhos. Aí os Espíritos nos ensinam que os pais têm duas coisas centrais a fazerem. Primeiro, e obviamente, combater o orgulho nos filhos e também o egoísmo. E qual que é a segunda orientação? Aproximar esses filhos de Deus. Aproximar os filhos das leis de Deus. Porque quando os pais fazem isso, eles estão educando a alma dos filhos, eles estão evangelizando os seus filhos, eles estão dando para os filhos a possibilidade de entender o que é certo e o que é errado, de distinguir o que é bom do que é mal. E, obviamente, conhecer o amor e a verdadeira caridade. E os Espíritos também nos ensinam que duas são as principais causas da ingratidão dos filhos para com os pais. A primeira é filhos ingratos porque pais cometeram falhas na condução moral desses espíritos. E qual que é a segunda perspectiva da ingratidão dos filhos? As imperfeições do próprio espírito. Então, vamos rapidamente fazer uma análise desses dois aspectos. Primeiro, filhos ingratos porque pais cometeram falhas. Então, dentro desse contexto, nós temos que existem pais que, despreparados, se lançaram ao ministério familiar. E causando graves situações dentro desse ministério familiar, os filhos respondem com ingratidão. Então, a gente tem que ter muito claro que quando nos tornamos pais, nós estamos assumindo uma prova. E Deus não dá prova maior do que as nossas forças têm para suportar essas provas, certo? Então, se nós temos filhos, nós temos uma prova. E essa prova pode ser vencida, porque nós temos força. E quando os pais se equivocam na educação dos filhos e falham, não é por falta de força. Os Espíritos dizem que é por falta de vontade. Então, muitos filhos são ingratos porque é como se fosse uma revanche ao descompromisso dos pais, ao descuido dos pais com seus deveres, a essa fraqueza moral dos pais. E aí, como revanche, eles largam os pais na velhice. Porque os pais não educaram, porque os pais não impuseram limites. E aí tem um estudo do Rossandro Klinger, que é psicólogo e orador espírita, que ele diz o seguinte: pais que não impõem limites aos filhos. E aí, como que pais não impõem limites aos filhos? Fazendo tudo o que eles querem, dando tudo o que eles precisam e não chamando atenção. É obrigação dos pais. Então, pais que criam filhos sem limites, eles, infelizmente, entregam para os filhos quase que um diploma de uma cadeia
de equívocos e talvez de fracassos durante a vida. Por quê? Se os filhos não têm limite, se eles não precisam fazer nada, eles não vão aprender a fazer. E eles vão se acomodar. E aí eles se acomodam, o pai fica velho. Eles estão lá acomodados. Ué, você não vai pagar minhas contas? Uai, você não vai me dar meu carro? Uai, você não vai me dar minha casa? Uai, você não vai pagar a escola dos meus filhos? Uai, você não vai pagar a conta do meu mercado? Ah, não vai? Então fica aí sozinho. Então, deve ser imposto o limite, com amor, obviamente. Então a gente deve olhar para os nossos filhos e falar, olha filho, isso aqui que você está querendo fazer não é certo. Eu te amo, mas está proibido. E não é não. E para mim, eu sinto nesse momento do nosso estudo uma certa dificuldade, um certo desconforto até para trazer essas informações, porque nessa existência eu não sou pai. E aí por que eu digo que eu tenho um certo desconforto? Porque eu tenho muito forte dentro de mim, e a gente conversa muito isso em casa, Catarina e eu, como eu gostaria de criar os meus filhos. E talvez essa certeza, ou esse plano que eu tracei dentro de mim, é resultado de paternidades anteriores. Eu não tenho só essa existência, eu tive outras. E eu tenho muita vontade de ser pai. E se Deus quiser e abençoar, logo teremos os nossos filhos. Então, eu digo que eu trago esse desconforto por nessa existência ainda não ser pai e tá trazendo de uma forma talvez até taxativa coisas que estão no Evangelho, mas eu falo com muita força porque também estão dentro de mim. E aí existe essa regra das posições da vida, né? Alguém pode virar para mim e falar assim, ué, ô menino, mas você não é pai ainda, como é que você está falando disso? Eu até entendo e obviamente que respeito, mas dentro de mim isso é tão forte que eu praticamente tenho a certeza que já fui pai várias vezes. Mas eu tenho que respeitar, obviamente, aqueles que são pais e que têm as suas visões. E vamos agora para o outro motivo da ingratidão dos filhos, que é o quê? As próprias imperfeições do espírito. O espírito é daquele jeito. Ele tem lá as suas imperfeições, as suas vicissitudes, as suas dificuldades de forma tal que mesmo os pais terem feito tudo o que podiam, mesmo assim ele é ingrato. E o Evangelho diz, pais, se vocês fizeram tudo o que podiam para os seus filhos, e mesmo assim eles responderam com ingratidão, não se culpem. Porque vocês têm que ter a consciência tranquila que fizeram tudo até o limite das suas forças. E uma nova proposta, uma nova existência, vocês terão a oportunidade de voltar com esse filho ingrato, para que no futuro ele entenda os equívocos dele e retorne, ao invés da ingratidão para vocês, o amor. Então existem filhos que não adianta vir Jesus Cristo na terra. Ele vai ser ingrato. Por quê? Isso é do espírito. Ele tem uma imperfeição tal, um egoísmo tal, um orgulho tal, uma vaidade tal, que não adianta nada, ele vai ser ingrato. E obviamente, quando que ele deixará de ser ingrato? Conforme ele vai acumulando experiências no piso mental. Por que nós dizemos isso? Porque a vida é uma ciranda. Haroldo Dutra Dias diz isso. Rogério é filho, aí ele foi ingrato. Ah, se foi ingrato, providência divina faz o seguinte, vai ser pai na vida que vem. E aí o que ele tem como revés? Um filho mais ingrato do que ele foi na existência anterior. E aí por que na outra existência ele novamente como filho não é mais ingrato? Porque aquilo vai ficar marcado nele. Ele vai falar, eu não posso ser um filho ingrato, porque eu tive um, é terrível, é horroroso, eu não quero. Então eu vou ser um bom filho, vou retribuir com amor tudo que meus pais fizeram por mim, porque logicamente estou preparado para receber um espírito com dificuldades como eu, para que eu possa orientá-lo moralmente para que ele avance. Mas gostaria que ele, no final, no termo das nossas existências, respondesse ao que eu o ofereci com amor e não com ingratidão. Então,
Só para a gente ir fechando o nosso raciocínio de verdade, eu sempre falo isso, né? Eu falo, tô acabando, aí passa 20 minutos, tô acabando, vai mais 20 minutos. Essa questão da ingratidão dos filhos pela imperfeição do próprio espírito. Por que isso acontece? A gente vai fazer um resumo muito grande agora de muitas informações da doutrina espírita. É o seguinte, nós sabemos que tem muitos espíritos que desencarnam, que deixam o mundo terra sentindo muito ódio, sentindo a vontade de terminar vinganças que eles não conseguiram com alguns outros pares, certo? O que a providência divina faz, na grande maioria das vezes? Pega um corpo de carne que acabou de ser formado e escolhe aquele corpo para ser desse espírito que foi embora muito nervoso e coloca esse espírito no corpo dentro da família das pessoas que ele detestava. E é daí que surgem na família, mesmo com as crianças pequenas, aquelas antipatias de filho com mãe, de filho com pai, aquelas repulsas instintivas e naturais. São resultados de histórias reencarnatórias que se encontraram novamente. E aí esses filhos, como não conseguem controlar esses sentimentos, essa animosidade, reflexo de várias outras existências, eles reagem com ingratidão. Só que isso não é justificativa para o espírito não mudar. Por quê? A espiritualidade nos ensina. Esse espírito ingrato tem que exercitar a indulgência. O que é indulgência? É nós ressaltarmos no outro o que ele tem de bom e observarmos apenas superficialmente, de uma forma muito rasa, os seus defeitos. Quando a gente faz isso, a gente começa a enxergar na pessoa, quase que completamente, só o que ela tem de bom. E isso vai ajudando a gente a esquecer o que ela já fez de mal. E aí a gente consegue perdoar aquele outro espírito. Aí sim o perdão é verdadeiro. Então, enquanto a gente estiver com ódio no coração, a gente não consegue perdoar. A gente não vai conseguir ser grato. Então, isso está no Evangelho. É necessário muita indulgência para o filho ingrato conseguir superar essa dificuldade. E o último assunto da nossa manhã, para refletirmos bastante, conseguimos isso aqui num estudo de Haroldo Dutra Dias. Ele fala o seguinte: qual que é a sacada da reencarnação? Qual é a sacada da imortalidade da alma? A sacada é a seguinte: que nós ocuparemos todas as posições. Como assim ocuparemos todas as posições? Hoje eu sou filho ou filha. Amanhã eu vou ser marido ou esposa. Depois eu vou ser pai ou mãe. Aí depois eu vou ser neto ou neta, avô e avó. Ou muitas pessoas têm a oportunidade de ser tudo isso ao mesmo tempo. E nós devemos respeitar essas posições, sem censurá-las drasticamente. Por quê? Essas posições, essa ordem da vida foi escolhida por Deus. Então, por exemplo, estamos lá, o nosso grupo familiar no plano espiritual, fazendo o planejamento reencarnatório. Está uma galera lá. Imagina aí vocês, todo mundo na casa de vocês. Está a galerona lá no plano espiritual. Quem vai primeiro? Isso é decidido por Deus. Então, foi um, foi dois, de repente vai você. Pela ordem, muito provavelmente você será o filho. Os dois primeiros serão seus pais. Eles não te deram a vida? Então eles te deram o maior presente, a sua existência. E aí é bacana o jeito que o Haroldo fala. Ele fala assim: respeita a ordem divina. Respeita quem veio antes. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, dentro desse contexto todo, gostaria muito de agradecer todo mundo pela atenção e convidar todo mundo para fazer uma prece. Então, vamos todos fechar os olhos, na certeza de que Mestre Jesus veio ao nosso encontro. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por trazer tantas bênçãos para nós no Centro Espírita Meimei. Neste momento, muitos trabalhos estão sendo feitos para curar os nossos corações, para limpar as nossas mentes, orientações que chegam, que com certeza têm o poder de transformar as nossas vidas
para melhor. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo, e pedimos que as nossas melhores energias sejam transportadas para todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que pedem por ajuda, que gritam por socorro, que sentem dor, que estão tristes, que sentem medo, que estão angustiados. Abençoa, Pai, os 4 cantos desse mundo e abençoa a nossa próxima semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.